Olá, hoje é quinta-feira, dia 17 de fevereiro, está começando o Boletim Legislativo. E daqui a pouco, às 4 horas da tarde, os vereadores vão se reunir para mais uma sessão ordinária. Como às quintas o trabalho em plenário é pautado na apreciação de projetos de lei, a gente preparou uma reportagem com um resumo dos principais projetos que devem ser discutidos pelos vereadores. Entre os projetos da pauta da sessão desta quinta, 2 são de autoria do vereador Fabião Zagueiro. O primeiro pretende criar na cidade um programa para oferecer diagnóstico e tratamento de estudantes da educação básica com dislexia e transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. A segunda matéria, pautada na promoção social, autoriza a Prefeitura a instituir um programa municipal para afroempreendedores. Outro projeto da pauta é de autoria do vereador Renato Santiago. A proposta visa criar na cidade o selo Amigo do Esporte. A ideia é que este selo seja conferido a empresas privadas que promovam ações e projetos sociais que contribuam com o esporte da cidade. E o vereador Dr. José Cláudio tem 2 projetos que devem ser apreciados pelos vereadores. Um deles, voltado para a saúde, pretende instituir uma campanha para orientar e alertar as mulheres sobre o diagnóstico precoce e a prevenção de doenças no coração. O outro autoriza a Prefeitura a instituir um programa de revitalização de praças no município. Ainda segue na pauta um projeto de lei complementar que deve ser apreciado em rito especial. A matéria enviada pela Prefeitura tem como objetivo modificar o atual Código de Edificações do município para atualizar a lei com as diretrizes do novo Plano Diretor e da Lei de Zoneamento da cidade. Outras 3 propostas são para a denominação de ruas. A pauta completa você confere no nosso site, no ícone pauta das sessões. E vamos falar de emprego? Se você está em busca de uma recolocação aqui em São José, então fique de olho na nossa agenda de serviços com as vagas de trabalho oferecidas pelo PAT. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para ajudante de obras, alinhador, assistente comercial administrativo, assistente de vendas, auxiliar de jardinagem, auxiliar de lavanderia, auxiliar de padeiro, auxiliar de produção, caldeireiro, caseiro, churrasqueiro, consultor de vendas, corretor de imóveis, cortadeira, costureira, desenhista técnico, desenvolvedor VB6, eletricista, eletricista de instalação, empregada doméstica, encarregado de obras, instalador de sistema eletrônico, instrutor de informática, jovem aprendiz frente de caixa, líder de cozinha, mecânico ajustador, mecânico de autos, mecânico diesel, meio oficial de mecânico, moldador de plástico por injeção, motorista entregador, operador de manutenção, operador de roçadeira, operador de serviços automotivos, operador de telemarketing, orçamentista, pedreiro, programador de fresa CNC, projetista de móveis planejados, promotor de vendas, representante comercial, serralheiro artístico, soldador, técnico em segurança do trabalho, técnico júnior CFTV, técnico químico e vendedor porta a porta. Ainda vagas para pessoa com deficiência, no cargo de ajudante de obra, armador de ferro, auxiliar comercial administrativo, auxiliar de limpeza, pintor e porteiro. Para se candidatar às vagas é só comparecer ao PAT, levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. Um projeto aprovado na Câmara vai criar em São José dos Campos o Dia do Combate ao Trabalho Infantil. A matéria, apresentada pela vereadora Amélia Naomi, em coautoria com outros 13 parlamentares, é uma forma de dar mais visibilidade ao tema e cobrar das autoridades ações efetivas para erradicar o trabalho infantil. Para a Câmara de São José, um caminho para superar o problema estaria na garantia de uma educação de qualidade às crianças e jovens. Erradicar o trabalho infantil, criar oportunidades e acolher as crianças em situação de vulnerabilidade.
Desafios que o Brasil se comprometeu a superar até 2025, junto com as Nações Unidas. Para avançar neste tema, a Câmara Municipal de São José dos Campos aprovou um projeto que cria o Dia Municipal de Combate ao Trabalho Infantil, e o dia escolhido para abrigar a data foi 12 de junho. Autora da proposta, a vereadora Amélia Naomi destaca a importância do projeto para ampliar a garantia do direito à infância. Que é mais uma ferramenta, mais um mecanismo que o município tem para implementação das políticas públicas, para evitar o que nós estamos assistindo. Com a crise econômica, muitas crianças estão indo para o semáforo para vender bala, né? As crianças estão indo para os pontos de ônibus. E o papel das crianças e da política pública é da educação, da lazer, né? As crianças têm o direito de sonhar com uma sociedade mais justa. O projeto foi apresentado em conjunto com mais 13 parlamentares, os vereadores Dulce Rita, Fabião Zagueiro, Fernando Petiti, Juliana Fraga, Júnior da Farmácia, Juvenil Silvério, Lino Bispo, Marcão da Academia, Marcelo Garcia, Milton Vieira Filho, Renato Santiago, Robertinho da Padaria e Roberto Chagas. Para Ademar Prisco, juiz do trabalho que atua no Juizado Especial da Infância e Adolescência, a aprovação do projeto ajuda a reforçar e consolidar as políticas públicas voltadas para erradicar o trabalho infantil. São José dos Campos está dando a sua contribuição para criar uma consciência coletiva de que o trabalho infantil ele gera sequelas nas crianças e retira oportunidades. Então é importante que a Câmara tenha tomado a dianteira dessa iniciativa e contribuído para que o Brasil possa cumprir internacionalmente as metas a que o país se comprometeu. Um levantamento do IBGE apontou que 1,7 milhão de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos trabalham no país. Em São José, dados da Prefeitura registram que de março de 2021 a janeiro de 2022, 160 crianças e adolescentes foram identificadas em situação de trabalho na cidade. Destas, 140 retornaram à escola e foram inseridas em projetos socioeducativos. Para a vereadora Amélia Naomi, o combate ao trabalho infantil também passa pela ampliação de programas sociais, como o Jovem Aprendiz, que oferece qualificação e oportunidades para o futuro profissional. É fundamental que os empresários façam a parceria com o município para que a gente tenha implementado o Jovem Aprendiz, porque aí os adolescentes vão ter uma qualificação, vão ter as garantias, né? E vão estar preparados para o mercado de trabalho. Então, acho que são questões muito importantes que reafirmam que é necessário a gente implementar as políticas públicas e divulgá-las. De acordo com o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, a crise provocada pela pandemia agravou a situação das crianças pelo Brasil, o que fez com que o Juizado da Infância e Adolescência aumentasse a atenção sobre o tema. A gente precisa não apenas pregar o fim do trabalho infantil, a gente precisa também tomar iniciativas para proporcionar oportunidades para essas crianças e para suas famílias. Isso depende de iniciativas públicas e a gente precisa sempre ter um olhar atento para as dificuldades que são enfrentadas. Então, o trabalho é feito todos os dias. Não existe trabalho grande nem trabalho pequeno. Não existe trabalho que a gente faz consistentemente. Do contrário, a realidade se impõe. Se você encontrar crianças ou adolescentes em situações de trabalho, denuncie. As denúncias podem ser feitas por meio do telefone 153, pelo Disque 100 ou por meio de uma das 3 unidades do Conselho Tutelar em São José dos Campos. E o assunto agora é a pandemia de Covid-19. A gente confere no nosso boletim epidemiológico os números atualizados da doença aqui na cidade.
E a gente faz um alerta, hein? O PROCON de São José dos Campos está orientando os moradores a terem cautela com a oferta de crédito e empréstimos por conta dos saldos que algumas pessoas têm a receber dos bancos e instituições financeiras por meio do sistema Valores a Receber, criado pelo Banco Central. Para ajudar os consumidores a se resguardarem, a repórter Daniela Rivas foi até o PROCON e vai trazer algumas dicas para a gente. Olá, Guerra, tudo bem? Olha só, o PROCON de São José dos Campos faz um alerta para uma oferta indiscriminada de empréstimos que bancos e financeiras vêm fazendo. Então, para conversar mais sobre esse assunto, eu vou falar agora com o Georges Assed, que é diretor do PROCON de São José dos Campos. Tudo bem, Georges? Primeiramente, quais são as dicas que o PROCON dá para o consumidor ficar atento e não cair nesse golpe? Oi, Dani, tudo bem? Guerra, todos que nos assistem. Primeiro, nenhum consumidor pode ser obrigado ou ser induzido a contratar ou adquirir algo que não queira. Então, isso é uma prática abusiva que os bancos vêm fazendo, né? E os consumidores, graças a Deus, estão recorrendo ao PROCON para pedir orientação e a gente tem alertado. Então, não registramos nenhuma ocorrência mais grave ainda, mas a gente está atento e fazendo esse trabalho de orientação. Porque, além de tudo, tem os golpes que acabam os correntistas sofrendo. E quais são, assim, as principais dicas, as básicas que vocês reforçam? Atualmente eles estão utilizando de uma prática assim, muito comum, né? Os bandidos eles são terríveis. Então eles induzem o consumidor, começam com uma ligação para o consumidor para fazer uma consulta daquele valor a receber que os bancos estão guardando e estão anunciando fortemente. E que é muito simples, né? Eles pegam o CPF da pessoa, do correntista, precisam do CPF dessa pessoa e data de nascimento para fazer a consulta. Quando não tem valor a receber, o que eles fazem? Eles oferecem empréstimo consignado. E também tem os bandidos que fazem o seguinte, ainda pedem número de Pix e senha, e aí eles limpam as contas dos correntistas. Em São José ainda a gente não conseguiu identificar quem são as pessoas e nem a gente não teve nenhum registro aqui no PROCON, mas porque a gente está orientando bastante. O trabalho do PROCON também é muito preventivo. Então, nenhum consumidor deve, de forma alguma, oferecer número de CPF, data de nascimento, muito menos número de Pix e senha. Tá certo, essa prevenção é muito importante, né? E depois que o consumidor já caiu no golpe, não tem jeito, quais são as medidas legais que ele pode tomar? E o que o PROCON pode ajudar nessa história? No primeiro momento, se acontecer de cair num golpe como esse, é procurar a delegacia de polícia e registrar um boletim de ocorrência. E depois vir ao PROCON. Com relação aos golpes, esses que limpam contas, aí é um caso de polícia realmente. Mas se for um oferecimento de empréstimo consignado, é caso de PROCON. Aí a gente, daí em diante, toma as medidas cabíveis contra essas instituições bancárias. Georges, muito obrigada pelas informações. Então, olha só, gente, reforçando. O PROCON de São José dos Campos, ele atende de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 horas da tarde. E ele fica na rua Paulo Setúbal, número 220, no centro. E a entrada é pela Avenida José Longo. Volto com você no estúdio. Guerra. Muito obrigado, Daniela, pelas informações. E agora você acompanha comigo a previsão do tempo para a tarde desta quinta e também amanhã, sexta-feira. O tempo fica nublado na tarde desta quinta e deve chover à noite. A máxima é de 29 graus, mínima 18. A sexta-feira amanhece com o sol entre muitas nuvens. Previsão de pancadas de chuva durante o fim da tarde e também durante a noite. A máxima é de 28 graus, mínima 18. Bom, e o nosso boletim chegou ao fim. Uma ótima quinta-feira a todos. A gente se encontra amanhã no Semana Legislativa, o nosso telejornal com resumo dos principais acontecimentos que marcaram a semana na Câmara e na nossa cidade. Até lá!